antes de começar, eu queria... Disseram que eu podia falar, então eu vou falar. Que eu tô em casa, eu recebi um monte de oração. Você tá em casa, Fer, então você pode falar que você tá nervosa. Porque senão como é que eu vou justificar essa mão tremendo aqui? Senão achar que é algum problema de saúde, né? Mas não é. Eu só tô nervosa mesmo. E como o Dudu falou, eu lembrei da última pregação dele, né? Ele disse que era um grande privilégio e um grande desafio, né? E eu me sinto assim também, privilegiada, mas também muito desafiada, né? Falar de Romanos. Mas meus irmãos estão na responsabilidade aí, eles me conhecem, então tá tudo certo. Gente, antes de fazer a leitura, eu quero orar também. Quero fazer uma oração para a gente começar. Queria que vocês orassem comigo. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, Pai. Por essa oportunidade de mais uma vez ouvir do Teu Evangelho, Senhor. Nós nos colocamos aqui num lugar de necessitados e famintos, Senhor. Nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir e ouvir do Teu Evangelho, Senhor. Então eu oro por esse ambiente, Pai. Eu oro para que seja um ambiente de atenção, de concentração à Tua palavra, Senhor. Deus, que toda distração, Senhor, que toda agitação interna e externa seja paralisada agora, seja colocada, Senhor, em submissão ao Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, e que os nossos corações, Senhor, começando pelo meu, Senhor, e pelo dos meus irmãos, seja uma terra fértil, Senhor, para receber a palavra, Senhor, para frutificar, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 5, a gente vai continuar a série, né? O Ângelo começou naquela brilhante pregação. Ele pregou a primeira parte do capítulo, né? E eu vou terminar hoje. A segunda parte é um trecho grande, tá? Eu queria ler com vocês. Romanos 5, versículo 12 ao 21. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão. Porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que reinarão muito mais em vida por meio de um só Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, essa passagem, essa parte de Romanos, é como se fosse um grande parênteses que Paulo faz. Ele para um pouquinho assim e vai dar uma atenção especial a um tema aqui, que a gente já vai ver qual é. E é a primeira vez que Paulo fala sobre o pecado original. Né? Nos primeiros capítulos, a gente viu que Romanos começa dizendo: todo mundo
Todo homem é mau, todo homem está destituído da glória de Deus, né? Não há um só justo, mas ele não havia ainda falado sobre a origem desse pecado. Então, aqui é a primeira vez que ele vai fazer isso, né? Nessa carta. E aí ele vai mostrar, então, qual é a raiz de tudo. E hoje, o tema da minha pregação, eu quase mudei ela ali no briefing, é a incomparável superioridade do reino da graça. Eu queria que vocês tivessem esse título em mente. O reino da graça é incomparavelmente superior. É isso que Paulo vai nos mostrar aqui nesse trecho. E ele vai fazer isso em 3 sessões. Primeiro ele vai apresentar Adão e Cristo como a nossa origem. Depois ele vai fazer o contraste entre Adão e Cristo. E depois ele vai mostrar em como Adão e Cristo têm semelhanças e têm ligação, né? E, gente, no versículo 12 ele começa com uma palavra. Portanto. É sempre importante a gente entender que essas palavras de ligação estão mostrando uma continuidade. Então, o que o Ângelo pregou alguns domingos atrás? Vocês se lembram? Ele pregou sobre a segurança do evangelho, a segurança cristã. Eu nunca vou esquecer quando eu aprendi isso no CPP e ouvi o Ângelo falando isso aqui de novo. Me marcou, mexeu comigo, porque foi um marco na minha história. O Ângelo dando aula pra gente no CPP e ele falou: tá vendo isso aqui? Não é você que segura na graça, é a graça que te segura. Gente, isso foi... Acho que eu fui salva de novo naquele dia, porque eu ficava numa loucura de sou salva, não sou salva, sou salva, não sou salva. Quem me conhece sabe disso. E quando ele falou isso, eu me senti segura. Então, a partir do capítulo 5 de Romanos, Paulo está dizendo para nós, há uma segurança. O evangelho é a segurança cristã. Você está seguro. Então, o capítulo 5 está se desenvolvendo nesse assunto sobre a segurança cristã. E aí, Paulo vai chegar nesse ponto, mas aí ele começa falando do pecado. Parece estranho, parece que ele voltou... Ele fez um retrocesso. Estava falando da segurança cristã, já estamos na vitória. E aí ele fala, então, Adão pecou e tal. É como se ele estivesse voltando lá atrás, né? E outra coisa que Paulo fala no capítulo 5, quando o Ângelo pregou, é que a gente precisa se gloriar nessa segurança. Irmãos, eu só quero enfatizar um pouquinho esse ponto, porque se gloriar, se alegrar, se regozijar no que o evangelho fez por nós é uma prática que a gente precisa alimentar e lembrar uns aos outros no culto, na igreja caseira, no 2 ou 3. Você precisa se apropriar dessa segurança. Você tem uma segurança em Deus. E você deve anunciar isso mundo afora, mas também aqui uns aos outros. Quando o seu irmão estiver fraco, quando o seu irmão estiver desanimado, você tem que lembrar, então, vem aqui. Você tem uma segurança que não tem a ver com o que você sente, que não tem a ver com os seus problemas. Como o Cláudio disse aqui no começo, ele disse, você está autorizado a entrar na presença de Deus por meio da fé. Essa é o se gloriar, o se alegrar. Então, Paulo está falando sobre isso. E aí, ele está falando da segurança, mas agora ele vai entrar com uma outra pauta aqui. É seguro, mas tem mais. Tem mais. Não é só seguro porque você foi salvo, apenas, que não é uma grande coisa, mas tem mais. Então ele vem com um portanto. Ele vai explicar, ele vai continuar falando dessa segurança cristã. Portanto, tem mais coisa aqui que eu quero explicar para vocês. E olha a conexão, gente, no versículo 10 da passagem de Romanos 5, ele fala, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se o amor de Deus chegou ao ponto de entregar seu filho, muito mais agora. Ele entregou quando a gente era inimigo, muito mais agora que somos reconciliados. E o versículo 15 e 17 que nós lemos agora fala desse muito mais. É sobre isso. A passagem e a palavra de hoje é sobre o muito mais do evangelho.
o muito mais de Jesus sobre nós. Então, começando no versículo 12, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Gente, aqui é como se Paulo estivesse explicando o versículo que fala que todos pecaram e estão destituídos da glória. Como assim? Então ele vai explicar. Todos pecaram? Então, todos pecaram. Adão herdou a morte devido à culpa pelo pecado, e a humanidade toda herda essa herança, porque nós estávamos em Adão. A universalidade da morte é o resultado do fato de que todos pecaram. Qual é o salário do pecado? A morte. Gente, então a gente começa a falar sobre uma representação, uma representatividade aqui. É uma coisa coletiva, não é individual. Numa geração, hoje então, nós temos grande dificuldade, por isso talvez tanta crise na igreja. Nós temos uma grande dificuldade de entender esse conceito coletivo. Nós estamos o tempo todo sendo incentivados a uma mentalidade individual. O que eu faço diz respeito a mim e não afeta ninguém, né? E o que eu ganho também diz respeito aos meus méritos. Mas a Bíblia é totalmente contra isso. A Bíblia fala de um povo, a Bíblia fala de coletivo, a Bíblia fala de um povo que vai glorificar, não é um homem apenas. E aqui, Adão representava esse povo. Adão representou toda a humanidade. Então, estava sobre ele essa responsabilidade. Nós estávamos nele. A palavra solidário, gente, a Bíblia fala sobre solidariedade humana. Solidário significa em que há responsabilidade recíproca ou interesse comum. Então, a gente tem o conceito de representatividade federal. O termo federal vem do latim foedus, que significa aliança. Então, representante federal é a pessoa que, por intermédio de um relacionamento de aliança, representa ou substitui alguém. Então, você estava em Adão. E por meio de um relacionamento de aliança, todos pecaram, porque Adão pecou. E Paulo começa explicando isso para nós. Como é que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? Em Adão. Paulo deixa claro que a maldição da morte que atinge todos os homens é a demonstração pública de que todos estão debaixo do pecado. E aí no versículo 13 ele continua, ele vai falando da lei. Ele fala, porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão. Gente, Paulo aqui tá fazendo questão de explicar, né, para os romanos que... E aquele meinho, assim, porque Adão pecou, ok. Aí teve um espaço e aí teve a lei. E a lei deixa claro a respeito da transgressão. Mas e esse intervalinho aí? O que acontece? A morte. Gente, a morte reina desde Adão. E ela nunca parou de reinar desde então. Você tem alguma dúvida sobre o que o pecado fez? A morte. É isso que Paulo tá querendo evidenciar. Sua teologia está meio bagunçada? Você tem alguma dúvida que você estava lá em Adão? Você morre. Isso é a evidência. O reino da morte é o sinal de que todos estão envolvidos na condenação do pecado. Só que, gente, no versículo 14, ele vai começar aqui a desenvolver esse paralelo entre Adão e Cristo. E ele fala uma coisinha aqui bem importante. Quando a gente fala sobre representação, a gente precisa também parar para entender uma coisa que Adão não é tão simples assim. Ele fala no versículo 14. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é
figura daquele que havia de vir. Gente, talvez para muitos de nós possa ser óbvio, mas quando a gente começa a aprender sobre o Evangelho, então a gente aprende, né? Deus criou Adão no jardim, no Éden, de forma perfeita e tudo mais. Aí Adão pecou, aí Cristo veio e resolveu o problema do pecado, certo? Essa é a ordem. Mas ele está falando que Adão é figura de Cristo. O que isso quer dizer, exatamente? Figura é algo que está representando outra coisa. É uma maquete, né? É um protótipo. Então, Paulo está invertendo as coisas. Adão não é o centro do plano de Deus. Então, porque pela ordem, Deus criou Adão, Adão pecou, Cristo veio e resolveu o problema. Então, o centro do plano de Deus é o homem, certo? Não. Não é isso. Por isso que Paulo faz questão de colocar isso aqui. Ele começa falando de Adão, depois ele vai falar de Cristo, mas a ordem não é bem essa. Não é assim. Paulo inverte as coisas. O plano de Deus está centrado em Cristo. Cristo não é um remendo para os nossos problemas e pecado. Cristo não é a solução. Porque deu errado o plano que Deus, né, tinha executado, então ele providenciou Cristo. Não é isso. Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. E ele está dizendo que Adão é figura do que havia de vir. É figura do que havia de acontecer. O plano já estava feito. E Adão veio só para representar algo que viria. Algo muito maior. E aí Paulo começa a aprofundar nisso aí. Ele vai falar assim, gente, Adão, eu vou fazer uma comparação aqui para mostrar para vocês que Adão não é páreo para Cristo. Eu vou mostrar a grande diferença que existe entre esses dois homens, Adão e Cristo. Então, no versículo 15, ele começa essa exposição. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão. Porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus. E a dádiva pela graça de um só homem. Esse muito mais deixa claro que Cristo não é a reversão do que deu errado com Adão. Não é. Aqui nós temos a transgressão, um ato deliberado de pecado. E nós temos a dádiva gratuita, que você não merece, que você não poderia produzir. Dádiva, em outras versões diz dom. O que é dom? Você recebe. Você não faz por merecer. Ele está comparando aqui. Dádiva gratuita significa muito mais. A cruz é muito mais do que resolver o seu problema com o pecado. A cruz é muito mais do que resolver o que deu errado no Éden. Irmãos, Paulo vai dizer sobre isso. A graça te dá muito mais do que te tirar do pecado. Você lamenta pelo que o pecado fez com você? Porque ele fez muita coisa. Hoje o Felipe orou. Nós estamos fracos. Mas que tal então se emocionar, se espantar com a graça? O que a graça fez por você? O que o muito mais, o que a graça, a dádiva da graça fez? Que tal se gloriar nisso? Que tal dizer, isso é muito mais? Adão e o pecado de Adão foram uma grande oportunidade para Deus derramar uma abundância sobre nós. É louco pensar nisso, é louco porque você queria que Adão tivesse feito o que ele fez? Mas o pecado de Adão foi uma oportunidade. Eu quero que vocês ouçam isso. Foi uma oportunidade de um Deus bom, gracioso, amoroso falar, agora chegou a minha vez. Agora eu vou mostrar quem eu sou. Agora eu vou derramar minha graça sobre esses meus inimigos e pecadores aqui. É isso. Paulo está falando da esperança cristã. Ele fala, então eu vou mostrar o que essa esperança é para vocês. Eu vou mostrar o que essa segurança é. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte,
Foi quando nós estávamos ainda fracos, foi quando ainda éramos ímpios, foi quando ainda éramos pecadores, foi quando ainda éramos inimigos, que Deus enviou seu Filho unigênito, seu bem-amado Filho, ao mundo para morrer por nós. Isso é graça. Isso é favor feito a pessoas que nada merecem, senão a ira, ódio, punição e perdição. A graça de Deus, muito mais a graça de Deus, diz o apóstolo Paulo. E Paulo vai deixar isso bem claro em Romanos 8. A gente ama esse capítulo. Nos versículos 31 e 32 ele diz: portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Deus não nos livrou apenas da condenação, irmãos, mas ele nos deu o próprio filho. Isso não é mais do que o pecado nos tirou? Isso não é mais do que o pecado fez com a gente? E aí fica mais fácil e fica mais claro lembrar daquela frase da música que a gente está cantando o tempo todo aqui. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Se Ele nos deu o Filho, não vai dar o resto? Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E Paulo continua mostrando esse excesso de graça. Versículo 16. Também a dádiva não é como o caso da transgressão. A dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Irmãos, o juízo veio de um ato de Adão, mas a dádiva veio de muitas transgressões. Adão pecou, o povo pecou, a Bíblia, até chegar em Jesus, pecamos agora, pecaremos no futuro. A dádiva veio para cobrir muitas transgressões. Então, entende? Não tem como comparar. É isso que ele quer mostrar para nós, é incomparável. A transgressão e a dádiva são contrastes imensos. E no 17 ele continua: porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça... Gente, olha os termos que ele usa. Então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Gente, Paulo está falando sobre reinar em vida. Paulo sofreu pra caramba. Ele estava falando isso no meio do sofrimento. Né? Naufrágios, açoites, prisões, humilhação. Eu estava pensando sobre isso, que na nossa geração, né, da reputação e visibilidade, eu fico pensando que acho que mais do que os problemas físicos, né, as afrontas físicas que Paulo recebeu, acho que pior talvez tenha sido a humilhação moral, né? Porque ele era um cara respeitado. E aí ele abre mão disso, passa vergonha. Porque agora, imagina, você tem que mudar de opinião. Você perseguiu os cristãos, agora você é um deles. Difícil. A gente tem uma dificuldade de mudar de opinião com uma coisinha boba assim, né? Falar, não, agora eu penso diferente. Ô, meu irmão, desculpa, eu pensava assim, mas agora eu não penso mais. Paulo era esse homem. E ele diz, reinarão em vida. O que Paulo falava? Que o sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória que vai ser revelada? Por causa do evangelho, irmãos. Mesmo pobre, miserável, mesmo em sofrimento, ele já se sentia um rei. Porque por meio dessa graça, desse muito mais, ele foi habilitado a lutar contra o próprio pecado, a vencer o pecado. E ele agora é considerado filho que desfruta da presença do Pai. Irmãos, a quem aqui já passou pela noite escura da alma? Aquele tempo terrível que você acha que Deus não está.
Deus está, mas você acha que não, é terrível, você está em angústia, você não sente a presença de Deus. Então pensa nesse momento, quão terrível é viver sem a presença de Deus. Irmãos, reinar em vida tem a ver com isso aqui que a gente vive, em abundância. Deus está conosco, não somos mais inimigos, não somos mais inimigos. Experimenta viver sem a presença de Deus para você ver, experimenta. Você precisa lembrar como era terrível viver sem Deus. É disso que Paulo está falando. Eu tinha muita coisa, mas eu não tinha Deus. Eu não tinha Cristo. Agora eu tenho. Essa é a experiência positiva. Nós não somos mais inimigos. Nós não estamos mais separados. Irmãos, um dia difícil que você teve no trabalho, um dia difícil que você teve com a sua família, e você pode entrar no seu quarto e orar. E você pode chorar diante de Jesus, se você sente que tem alguém te ouvindo. E você sabe que tem alguém prestando atenção em você, e aí a sua alma é colocada no lugar. Você quer viver sem isso? Irmãos, isso é maravilhoso. Ninguém pode te ouvir como Jesus ouve. Nós temos a igreja, isso é maravilhoso, mas você precisa encontrar esse lugar. É disso que Paulo está falando. Eu não sou mais separado, agora eu sou filho e estou na presença de Deus. Qual é a frase aqui da nossa comunidade? A presença de Deus é o sentido da vida. Paulo está falando isso aqui. A presença de Deus é o sentido da vida e é o anseio mais profundo do meu e do seu coração. E quando você tiver com dúvida, peça para algum irmão te lembrar disso. Porque sem isso, não dá. E aí Paulo vai mostrar por que então a nossa posição em Cristo agora é tão superior. É muito mais do que aquela posição que nós estávamos em Adão. Agora ele vai fazer um paralelo. Ele fez o contraste da dádiva e da graça. Agora ele vai fazer um paralelo entre os dois, entre esses dois homens. No versículo 18. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Uma só transgressão, um só ato de justiça. Ele está conectando essas duas coisas. Um ato nos condenou, um ato de justiça nos deu vida. E que ato de justiça é esse, irmãos? Vamos ler Filipenses 2, 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania. E lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi obediente. Esse é o ato de justiça que produziu vida. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E Paulo continua no versículo 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um muitos foram feitos justos. Um ato de transgressão, um ato de justiça. Um ato de desobediência, um ato de obediência. Essa é a conexão que Paulo faz entre esses dois homens. Mas a obediência de Cristo é muito mais. A desobediência te deu morte e condenação. Mas a obediência de Cristo te deu vida, te salvou. Só isso, né? Não. Nós estamos ouvindo isso vez após vez aqui, irmãos. Nós estamos ouvindo isso domingo após domingo aqui.
Porque a gente ainda não se convenceu completamente. Estamos no processo. A obediência de Cristo agora é a sua. Os méritos de Cristo agora são seus. Se fosse só para voltar ao que Adão era, a gente já fala, já estava bom, né? Mas é mais. É muito mais. É muito mais que isso. A justificação vai muito além de voltar ao estado de Adão, irmãos. Às vezes a gente pensa, nossa, seria bom, né? Mas não é só isso. Adão era inocente e ele nem obedeceu. Ele teve a oportunidade de obedecer, mas ele não obedeceu. A obediência de toda a vida de Cristo também na morte agora é transferida para nós. Isso não é maior do que o que você tinha em Adão? A obediência perfeita. Houve um homem que era Deus e abriu mão de ser Deus e fez tudo o que Adão não fez. Fez tudo o que Adão não conseguiu fazer e muito mais. E foi até a morte. Mas tem mais. Jesus ressuscitou. O que Jesus traz é muito mais. Ele conquistou a ressurreição e o governo. E Paulo diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então o que você herdou também? A ressurreição e o governo com Jesus. A gente tem pouca ambição sobre essas coisas. A gente tem muita ambição aqui. A gente gasta muito tempo pensando no que a gente pode ganhar aqui. Mas tem muito mais. Por isso, irmãos, nada do que a gente faça ou deixe de fazer muda o que Jesus já fez por nós. Por isso, nada do que você tente fazer para falar, nossa, e você faz, eu também faço. Agora acho que Jesus vai me amar mais, ele está mais orgulhoso de mim. Faça o exercício que eu fazia. Feche o seu olho e pense como está o rosto de Deus para você. Irmãos, é muito recente que eu consigo ver Jesus sorrindo para mim. E se você não consegue ver isso ainda, então você precisa se ajoelhar e falar, Senhor, muda essa cabeça maluca aqui, porque eu sei que você está sorrindo. Está aqui. Não tem a ver com quem você é, com seus méritos. Então, o ponto central aqui é mostrar o triunfo do reino da graça, o escândalo do reino da graça, que não se compara com o reino da morte, porque a morte reina, irmãos. A morte reina, olha para o mundo, olha ao seu redor, a morte reina por meio do pecado, mas o reino da graça não se compara. E ele vai triunfar. E aí Paulo vai falar sobre a lei. No versículo 20, a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Por que ele está falando de lei agora? Só para deixar claro, mas e a lei, né? Se a gente perguntar, mas e a lei? A lei não ajudou? A lei não foi para ajudar a gente a andar direitinho? Não. Não. A lei é maravilhosa, a lei é santa, perfeita, justa, mas a lei serviu só como mais um sinalzinho assim na estrada, ó. Miserável você, porque você não vai conseguir. Tenta. A lei é só um instrumento da graça. Gente, vocês conseguem entender isso? A lei é um instrumento da graça. Ué, mas a lei condena todos nós? Sim. E aí você vê que você não consegue. E aí você vê que não tem jeito para você. E aí você tem que ir para o único caminho. A lei guia até Cristo. A lei leva até a solução, a única solução. É isso que o Paulo está falando. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Para ressaltar a ofensa. Para dar nome. A lei é assim, ó, é dar nome para o pecado. Esse é o nome. Cobiça, idolatria, desonra. Agora você tem nome. Mas aí o que ele fala depois? No versículo 20? Todo mundo conhece esse trecho? Mas onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Eu falei para os meninos no briefing que eu não ia aliviar. Como é que eu falei? A pressão do escândalo da graça. Isso fica para outra pessoa aí que vai explicar. Como assim? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ele estava falando da lei. Onde a lei mostrou, deu nome para os pecados. Onde a lei falou, olha, vocês são terríveis. A graça superabundou. Isso aqui é só para revelar quem Deus é. Não é um incentivo para pecar. Mas é uma pressão que a gente tem que aguentar. Você aguenta ser amado nesse nível? Você aguenta? Aguenta ser amado nessa dimensão aqui? Quando a gente esperneia e tenta pagar nossas indulgências, fica muito claro que a gente não aguenta. A gente não aguenta esse tipo de amor. A gente não aguenta esse tipo de perdão. Mas é isso mesmo. Esse é o nosso Deus. E para finalizar, o último versículo. Assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A abundância foi abundante. Por isso, irmãos, nós não podemos pensar sobre Deus de uma forma legalista, de uma forma mercenária, de uma forma pobre. Porque a graça não tem limite. Quando você acha que você já recebeu tudo, aí vem mais. Quando você acha que Deus não podia perdoar isso, Ele perdoa. Quando você acha que Ele não podia te dar isso aqui, Ele dá. A graça não tem limites. Deus não é legalista. É graça sobre graça, é graça após graça, não tem fim, tem excesso na graça, não é o que você merece, porque o que você merece é muito pouco, é nada, é abundante. Irmãos, isso precisa nos vencer. Se nós cremos em Jesus, a gente tem que abandonar essa lógica mesquinha, porque a graça é muito mais. Ela não é só uma solução para o pecado, ela não é só uma resolução do problema de Adão, ela é muito mais. Você recebeu perdão e recebeu vida, você recebeu perdão e vai ressuscitar, você recebeu perdão e você vai reinar com Cristo. Vamos nos gloriar nisso. E como a gente precisa viver nossas vidas, irmãos? Nos gloriando, nos alegrando. Tá difícil? Tá difícil, sim. Nós temos problemas aqui? Sim, ninguém está negando isso. Mas existe um gloriar-se no Senhor. Não é gloriar-se na sua dificuldade. Porque é difícil mesmo, mas existe a graça, o muito mais sobre você. Eu oro, irmãos, por essa manhã que você se aproprie disso aqui. Pela fé, existe um muito mais sobre nós, por causa dos méritos de Cristo. Não tem a ver com o que a gente fez ou não fez, não tem a ver com Jesus. A oração do Cláudio hoje foi perfeita. Nós queremos resolver nossos dilemas aqui, mas esses dilemas, eu recebi uma oração hoje de manhã e eu falei, é o Senhor falando, esses dilemas são uma oportunidade para a graça se revelar. Esses dilemas são uma oportunidade para a graça transbordar. Por isso, gente, a esperança futura, a esperança vindoura precisa estar diante dos nossos olhos. A gente precisa andar nessa vida olhando para lá. Como diz o Alessandro Vilas Boas, segurar as coisas aqui com mãos leves, porque a gente tem um destino. A graça, ela não é só um meio.
A graça é a nossa casa. A graça é o nosso destino. A graça é o nosso futuro. A graça é onde a gente descansa. E Jesus e Deus está aqui domingo após domingo. Reunião caseira após reunião caseira. 2 ou 3 após 2 ou 3. Nos convencendo e nos levando a dizer, como o salmista disse, porque a tua graça é melhor do que a vida. É muito mais. A esperança cristã, no começo do capítulo 5, e Paulo vai desenvolver isso até o capítulo 8, mas ele queria fazer um parêntese e dizer, então, você veio de Adão, né? Agora você está em Cristo, e é muito mais. É muito mais. Acabei. Eu queria orar. Irmãos, isso é muito profundo, muito grande. Escandaloso, e eu descobri ao longo desses dias estudando, né, que eu quero me gloriar mais. Me ajudem. Eu sou melancólica. Uma pessoa melancólica, uma pessoa assim. Mas, mesmo que eu esteja assim, eu quero me gloriar na graça. Eu quero me gloriar na graça. Eu quero dizer para vocês, eu tenho segurança porque Jesus fez algo por mim. Eu estou segura no Evangelho. Eu estou segura no Evangelho, irmãos. Nós estamos seguros na graça, porque ela te segura forte. Quando eu descobri que eu não segurava a graça, eu fui liberta. Oh, Espírito Santo, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Revela mais da tua graça e nos leve a nos gloriar nisso, Pai, para a glória do teu nome. Amém.